Oi, turma, eu sou o professor Souto e estamos na aula agora Estatística, Noções de Estatística. O que nós vamos começar? Estatística, nós começamos com a ideia de estatística, esqueci aqui do T. Nós temos primeiro que entender o que eu vou fazer, uma pesquisa de mercado, por exemplo. Nós temos aqui uma população, tá? Então, o que seria a população? População é aglomerado de pessoas, tá? Pode ser, né? Aglomerado de pessoas objetos ou simplesmente ideias. Tá? Pode ser ideias também, tá? Da população, nós temos lá uma população, nós tiramos uma amostra. Por quê? Porque o custo, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, certo? Eu não conseguiria, pelo custo, fazer uma pesquisa com todas as pessoas da cidade de São Paulo, por exemplo, né? Quero fazer uma pesquisa na cidade de São Paulo, aí, se eu for fazer uma pergunta ou entrevistar todas as pessoas que moram em São Paulo, o custo dessa pesquisa ficaria muito grande, muito alto. E aí vem, então, a amostra. O que é a amostra? A amostra é uma parcela da população. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui a amostra, tá? Essa amostra aqui, deixa eu ver se essa caneta tá. Então, a amostra, né? E o número de pessoas dessa amostra eu vou chamar de NA. Número, no caso, pessoas, né? Considerando aqui um aglomerado de pessoas da população. Dessa população eu faço uma pesquisa com 2.000 pessoas que moram em São Paulo, né? Por exemplo. Aí eu fiz essa pesquisa tirando essa amostra e com o objetivo, primeiro, reduzir o custo. Segundo, tentar a maior precisão possível. Claro que uma pesquisa é necessária porque eu quero saber tirar informações daquela quantidade daquelas pessoas. Eu quero tirar as informações das pessoas. Aí nós vamos fazer, com relação à população completa, a população está aqui. Dessa população eu tirei uma amostra, né? Então existe agora a ideia da estimativa. O que é uma estimativa? A estimativa só é possível, né, só existe, porque eu não tenho assim um valor certo, perfeito. Né? Nós tiramos uma pequena parcela da população. Então eu digo o seguinte, se para essas... Aí eu analisei aqui, tirei aqui umas 1.500 pessoas, quero saber que tipo de revista elas gostam, ou que tipo de música elas gostam de ouvir. Aí eu faço uma estimativa. Se para essas pessoas da amostra elas gostam de determinada comida, determinada música, gosto musical, eu vou falar, então, posso dizer com um percentual de erro que toda essa população também segue essa mesma linha, essa mesma ideia, certo? Isso é a amostra. Agora vem um outro termo da estatística, que são os parâmetros. Os parâmetros. Os parâmetros você pode pensar como o trilho do trem. Né? Qual é o trilho do trem? Por exemplo, a quantidade de alunos com notas abaixo de 5. Numa escala abaixo de 5 pontos. Numa escala, por exemplo, de 0 a 10. Entendeu? Então, isso é um parâmetro. Quantos jovens com idade abaixo de 17 anos fumam cachimbo, por exemplo?
tá? Esses são os parâmetros, ok? E é isso. Agora nós vamos começar devagar com alguns cálculos, certo? Turma, o que seriam os dados brutos? Vamos supor que eu vá fazer um estudo, uma pesquisa da altura média de uns alunos de determinado ano, determinada sala de aula. Então vamos supor que eu peguei aqui. Então o que são os dados brutos? Vou lá, Jair. Jair tem 168 centímetros, né? 1,68 m. Agora vem o Alfredo. Aí vai lá, 170 centímetros. Tá? Aí a Jamile. 152 centímetros. Né? E vamos supor que eu tenha pego aí só 4 alunos. E o Natanael. Natanael com 163 centímetros. Certo? Os dados brutos, eles estão fora de ordem. Tá? Aí, a partir dos dados brutos, vem uma distribuição importantíssima chamado Hall. Isso daqui cai muito na prova do Enem, por exemplo. O Hall já é eu vou colocar em ordem. Pode ser em ordem crescente ou ordem decrescente, tá? Ordem crescente ou decrescente. Então, se eu vou colocar aqui em ordem crescente, eu vou colocar 152. Isso aqui é Hall. O Hall agora respeita uma ordem, tá? Então, o Hall, eu vou pegar os dados brutos e vou ordenar. Muito bem. Aí tem lá 152, 163, 168 e 170, ok? Se eu quiser colocar em ordem decrescente, eu também posso. Então, ficaria 170, 168, 163 e 152, certo? Pronto. Coloquei em ordem. Aí depois vem uma outra característica, uma outra grandeza de medida, chamada amplitude. O que seria essa amplitude? A amplitude é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo naquela distribuição. Então, o valor máximo eu considero como 170. Menos o valor mínimo, 152. Tá? Então, você vai fazer essa subtração. Tá? Aqui, então, daria quanto? 18? 18 centímetros é a amplitude. Se você parar para pensar, você traça aqui uma linha, tá? A amplitude tem a ver com aquela coisa da onda, né? Então você pega o valor mínimo estaria aqui, só que cuidado que a amplitude na estatística é tudo isso, né? Então você tem aqui um valor mínimo que é 152, tá? E um valor máximo que é 170, ok? Então a amplitude é essa diferença, tá? Aí vem uma distribuição de frequências. Frequências. O que é frequência? Frequência é quantas vezes aquela medida apareceu. Então, por exemplo, tem lá 168 centímetros, 170 centímetros, 152 centímetros e 163 centímetros. Tá? De maneira geral, é apresentado na forma de Hall. Mas aqui eu estou colocando, depois a gente vai fazer o cálculo, a gente organiza em Hall. Então aqui apareceram 4 jovens com 168 centímetros de altura. 3 jovens, então isso é chamado de frequência. Tá? E 8 meninas com 163 centímetros. A frequência a referência é o F, né? Então vai se chamar de FI, quer dizer o F1, F2, F3, F4, dependendo da aplicação. Tá? Vou fazer agora uma distribuição de frequências para a gente ver como é que a gente começa calculando, por exemplo, a frequência relativa,
outras características de frequência. Então eu vou apagar aqui para a gente achar os tipos de frequência que a gente vai precisar. Turma, vamos montar uma tabela aqui, começando com as medidas das grandezas mais importantes, ou seja, que caem mais nas provas de vestibular envolvendo esse assunto. Então nós temos aqui, em rol, em ordem crescente, as medidas das alturas dos alunos. Tá? Então o X é a medida, as medidas, né? Aqui nós teríamos então um parâmetro que é a altura dos alunos de uma determinada sala de aula. Esse FI é na ideia de F1, F2, F3, F4, F5. Tá? O XI é X1, X2, X3, X4, X5. Muito bem. Essa frequência FI é chamada de frequência absoluta. Frequência absoluta. Tá? O que é frequência absoluta? É quantos jovens apresentam esta medida. Então, dois jovens apresentam esta medida 160, um jovem apareceu com esta, um outro jovem com esta, um outro jovem com esta, e 3 jovens com 164 de altura. Tá bom? Essa é a frequência chamada absoluta. A próxima coluna, também de extrema importância, é FR, que é a frequência chamada frequência relativa. Então nós temos a frequência relativa. O que é a frequência relativa? Vamos somar quantos jovens, né? Quantos jovens tiveram suas medidas tomadas dessa sala de aula. Então, quantos jovens, né, apareceram na amostra considerada? Então, vamos somar? 3, 4, 5, 6, 7, 8 jovens é o total, certo? Essa frequência relativa é a frequência absoluta em relação ao total. Então, aqui nós temos o FR1 é 2/8. Então, nós temos aqui 1/4, certo? Essa é a frequência relativa. Que eu posso representar essa frequência relativa como sendo no sistema decimal. Então, 0,25, tá? Que é 1/4. 1/8, frequência relativa. Então, a frequência absoluta dividido pelo total de jovens entrevistados ou jovens que passaram por esta pesquisa de medida de altura. 1/8, nós teremos aqui 0,125. Tá? 1/8 novamente, 0,125. 1/8 novamente, 0,125. Tá? 3/8, tá? 3/8. 3/8 você faz 3 vezes 0,125, né? Então, quanto daria? 3 vezes 0,125. 3 vezes 5, 15, vai 1, né? 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 1 dá 0,375, né? Só confirmando. 0,375, tá? A próxima coluna é a frequência relativa, frequência percentual relativa. Simplesmente eu vou transformar esse número decimal em percentual. Então eu desloco a vírgula 2 casas para a direita ou simplesmente multiplico por 100. Então nós temos a frequência relativa percentual, aqui 25%, aqui 12,5%, aqui também 12,5%, 12,5% e 37,5%, certo? É isso aí. A próxima é a chamada frequência acumulada, né? Então, que eu escrevo como FA, aqui ó, frequência
acumulada. Então, FA, frequência acumulada. Certo? Frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? 2 no rol. Claro que a frequência acumulada, obrigatoriamente, tem que estar em ordem crescente de medidas. Tem que estar em rol. Então, aqui, que é a ordem crescente? Eu falo das medidas, né? Então, aqui nós temos frequência acumulada 2, porque o anterior não tem nada. O 1, vou somando, né? 2 mais 1. 3 mais 1, 4, né? 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. É isso que é a frequência acumulada. Turma, frequência relativa acumulada. Então, frequência acumulada, acabamos de ver, né? Vamos somando sempre com a medida anterior. E a frequência relativa acumulada vai ficar 2 sobre o total. Então, a frequência acumulada dividido pelo total, né? Que é da nossa amostra, né? A amostra nossa que é o total de jovens que passaram por essa pesquisa. 2/8 é 1/4, então aqui nós temos 0,25, né? 3/8, 0,375. Depois 4/8, que é 1/2, que é 0,50. 5/8, né? 5/8 que dá 0,625, tá? E 8/8 que é 1, ok? Então 1,00 podemos fazer assim. Então, agora a frequência percentual relativa acumulada. Você viu que você entendendo essa ordem, você não esquece mais. Então a frequência percentual basta multiplicar por 100 ou deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então temos aqui 25%, 37,5%, 50%, 62,5% e no final, obviamente, 100%, porque todos foram, né, pesquisados. Tá? Vamos continuar com mais informações. Turma, primeiro o conceito de classe. O que é classe? Classe é um intervalo de valores que eu estou pesquisando. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou pesquisar o preço de 50 relógios de marcas diferentes. Então, o que aconteceu? Eu peguei os preços desses relógios e marquei R$ 76,00, R$ 60,00, R$ 41,00 e uma sequência de 50 preços. Tá? Primeiro, o que é a classe? Eu vou avaliar alguns relógios que estão entre, por exemplo, entre 20 e 30 reais, tá? Então eu vou contar de 20 reais até 30 reais. Isso que é classe. É um intervalo considerado. Aí depois, vamos lá, de 30 a 40 reais. Depois, de 40 reais até 50 reais e assim por diante. Até o valor máximo lá, que é 98. Poderia ser também até 100 reais, por exemplo, tá? Então, de 90 a 100 reais. Muito bem. Esse intervalo aqui, esse intervalo de 10 reais que você está vendo, ó, de 10 em 10, intervalos de 10 em 10 reais, é chamado de amplitude da classe, que nós vamos calcular aqui. Certo? Então, amplitude da classe. Quantas classes eu vou precisar? Quantas linhas dessa eu vou ter que construir? Quantas linhas eu vou ter que montar na minha tabela para pegar toda a pesquisa que eu fiz? Tá? Amplitude primeiro era o que mesmo? Nós vimos já, que é o valor máximo menos o valor mínimo. Certo? O valor máximo, vamos considerar aqui como 98, tá? 98 reais. E o valor mínimo como sendo 33 reais. Certo? Então, 98 menos 33
vai dar R$ 65. Essa é a amplitude que eu preciso. Tá? A diferença do máximo para o mínimo, ou vice-versa, do mínimo até o máximo, R$ 65. Quantas classes dessa daqui eu vou poder montar? Então eu vou pegar a quantidade de objetos, o N é N objetos, o N é igual a 50, que é a quantidade. Lembra no começo no início dessas aulas que eu colocava N, número de elementos da amostra, que eu chamo de N? Então, raiz quadrada da quantidade é raiz quadrada de 50, tá? Como 7 vezes 7 é 49, aqui eu posso pôr aproximadamente 7. Então nós teremos 7 linhas dessa daqui, ó, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Qual é a amplitude da classe? Eu fiz um exemplo aqui com 10 unidades, mas aqui, fazendo a conta, nós vamos ter a amplitude, que é o H, tá? Essa amplitude eu chamo de H, ok? A amplitude é 65, dividido pelo número de classes, né? Que é 7. Certo? Então, a amplitude de cada classe. Claro, eu tenho 7 classes, né, com amplitude de 65. Eu vou pegar isso e dividir pelo número de classes para saber quanto que vai para cada classe de intervalo, tá? Isso, então, é aproximadamente 9,3. É isso? Então, se eu posso aproximar, então, a amplitude da classe, vamos aproximar para 10. Porque não tem problema dar essa pequena diferença, né? Por exemplo, a minha pesquisa foi até R$ 98. Não tem problema eu escrevi aqui até 100, né? Então, eu aproximei aqui para 10, tá? Então agora eu vou montar uma tabela mostrando o que a gente precisa calcular, o que a gente precisa saber quando principalmente você vai visualizar essa tabela, tá? Muito difícil, a não ser segunda fase, uma prova escrita, vão pedir para você construir uma tabela, pode ser, mas não necessariamente também construir a tabela. Você vai precisar da tabela para calcular o que você precisa. Mas o que vai aparecer mais é a tabela já pronta para você analisar, tá bom? Então eu vou apagar aqui para a gente continuar a montagem da tabela. Turma, aí aparece o seguinte. Você tem quantas classes nós calculamos? São 7, então olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Esse PM é chamado de ponto médio, tá? É uma medida muito importante que a gente usa também na média, no cálculo da média dos valores. Então esse ponto médio é muito importante. O ponto médio entre 30 e 40, você soma aqui 40 mais 30 e divide por 2. 70 dividido por 2, 35, tá? Se nessa classe, por exemplo, nós tivéssemos entre 1 e 10, o que você faria? Você soma, tá? Você soma aqui 10 mais 1, dividir por 2, vai dar 5,5, tá? Ó, 10 mais 1, 11, dividido por 2, 5,5, certo? Então, eu somo e divido por 2, ó. 90 dividido por 2, 45. Então, você também percebe que ele vai somando de 10 em 10, né? Então, aqui é 55, que daria 60 mais 50, que é 110, dividido por 2 dá 55 e assim por diante. 65, esse é um ponto médio das classes, tá? Ponto médio das classes. 75, 85 e 95. Essa parte começa a se repetir igualzinho, é semelhante à tabela que eu fiz agora há pouco, né? Numa tomada anterior a essa. Então, o que é esse FI mesmo? Frequência absoluta. Então, vamos supor que relógios que custam entre 30 e 40 reais, eu encontrei 8 relógios. Relógios com o custo entre 40 e 50 reais,
eu encontrei 5 relógios com o custo entre 50 e 60, tá vendo? Então aí eu tenho os valores quaisquer aqui, tá? Aí eu tenho a soma, claro, vai ter que dar 50, né? Então, para a gente preencher aqui, teria que subtrair 50 desse valor, tá certo? Não sei se aqui já ultrapassou, né? Vamos fazer a conta, então? Então dá uma parada aí para eu subtrair. Turma, então, só para terminar, as frequências absolutas, quantidades de relógios que têm o preço entre 30 e 40 reais, 5 relógios têm o preço entre 40 e 50 e assim por diante, totalizando o total de relógios, que obviamente é 50, que a gente já havia visto ali atrás no começo, tá certo? Então é isso, tá? Vamos para a próxima aula. Continuando estatística. Vamos para a próxima aula.